Senhoras e senhores, chegamos em mais um episódio inédito, completo e muito especial do nosso Side Talk. Mas antes, aquele velho e bom pedido de curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e o mais importante, ative o sininho, porque a partir de hoje você não perde mais nenhuma novidade. E o convidado? Não, agora não, é depois da vinheta. Produção, é hora do que agora? É hora de conversa boa, não é? Jones, telão do Felipão, roda a vinheta! Ele é repórter, apresentador do SBT, formado em jornalismo, é um cara multifacetado, amante de café. E acho que vocês preferem que ele se apresente melhor do que eu ficar falando baboseira aqui, né? Então recebam, com muitos aplausos, Darlisson Dutra. Boa, Felipão. E aí, tudo bem? Prazer estar aqui. Acho que você descreveu bem. Melhor agora na tua frente. E a gente vai ter oportunidade de trocar ideia para vocês verem as várias faces do mineirinho, né? Radicado em São Paulo, amante bebedor de café, gosta de pão de queijo, gosta de dar risada e gosta de uma boa prosa como bom mineiro. O mineirinho com café não quer guerra com ninguém, né? Ah, não. Dá um café na mão aqui, ó. O jeito de me agradar é esse aqui, ó. Hoje a conversa vai fluir. Enquanto tiver café, a gente conversa, ô Felipe. E como todo bom contador de histórias, a gente gosta de saber o começo de tudo. Como é que foi para você escolher por jornalismo, por comunicação? Uma coisa que sempre esteve em você, sempre foi incentivado na família, ou foi aquele acaso que você se encontrou? Bom, a gente tem uma família de comunicadores, não necessariamente jornalistas ou radialistas, mas pessoas que gostam de falar. Meu pai, eu acho que é o grande exemplo, sempre envolvido com a igreja, então é aquele cara que sempre estava lá falando, né? A igreja evangélica, nos cultos, e conversava, comerciante também, então bom de papo, bom de prosa, então eu acho que eu tive essa influência dentro de casa. O meu irmão mais velho foi o primeiro que deu um salto, digamos, profissional na área da comunicação, né? Ele começou a fazer rádio de brincadeira, lá nós somos 4 irmãos, homens, e aí ele começou a fazer rádio, ouvia rádio, eu lembro que ele gostava de FM, né? Eu gostava de AM. O meu sonho na infância lá atrás era ser narrador de futebol de rádio AM. Olha só. E aí eu queria, eu lembro que eu criança com 9 anos, que é o seguinte, em casa a gente não tinha televisão. A gente morava no interior, cidade pequena, 4.000 habitantes, lá no interior de Minas. E aí não tinha televisão por questões religiosas, que não podia, mas tinha rádio. E aí o seguinte, eu era apaixonado por futebol. Eu e meu pai, a gente sempre dividiu essa paixão. Sim. Então eu lembro muitas vezes, eu sou torcedor do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ia jogar, quarta-feira à noite, e aí o meu pai ia de madrugada, o radinho de pilha do meu lado, eu dormindo, ele desligava o rádio, me cobria e eu falava, pai, eu quero ser narrador de futebol. Só que o meu irmão, o Felipe, ele falava, não, AM é coisa de velho. É ultrapassado, ninguém ouve rádio AM, tem que ser do FM, é jovem, é legal. É descolado, bora lá. Ele começou a me apresentar o FM. E aí, no fim das contas, eu acabei indo pro FM desde muito jovem. Eu acho que a primeira vez minha numa rádio eu tinha 10, 11 anos. E aí aquela de ver meu irmão lá, né, gravando a propaganda, até que eu comecei a falar. Apresentei um programa religioso, um programa gospel na época, por conta da família. E aí eu saí de casa muito cedo também e sempre tinha 2 empregos. Um deles era ou trabalhar numa loja, ou trabalhar com entrega, como montador de imóveis. E o outro, que era o meu hobby, era a rádio. E como eu me mantinha com esse trabalho na rádio, aquela coisa, né? Não, o que você vender de comercial, uma porcentagem é sua. Eu, óbvio, nunca vendia, né? Porque eu era comunicador e não vendedor. Mas eu adorava, porque era um passatempo. E ali foi, digamos assim, o meu primeiro passo na área da comunicação. Você apaixonou de verdade por aquilo. E me apaixonei de rádio. Eles falam que rádio é uma cachaça, né? Tanto é que eu entrei aqui e me reconheci os 2 Darlissons. O hoje da televisão, que tem câmera, tem luzes, e o Darlisson do rádio, que tem um microfone. Então, para mim, isso é uma paixão. Que na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei radialista. Porque aí, aos 18 anos, eu fui trabalhar na rádio comercial. E a FM... Eu, ao mesmo tempo, tive o primeiro contato com o jornalismo, que foi numa afiliada da Rádio Globo, AM. E, num determinado momento, eu falei, vou fazer jornalismo, porque eu acho que está bem encaminhado, é essa área que eu quero. Só que o seguinte, como eu fui ter a primeira experiência em televisão, que eu acho que é o que as pessoas têm curiosidade de saber.
lá pro 5º período de jornalismo, eu fui ter telejornalismo. E até então eu trabalhava já profissionalmente na rádio, já era um nome conhecido lá na cidade, Governador Valadares. E aí fomos fazer uma matéria dentro da própria faculdade com televisão. Aí câmera, luz, microfone. Foi das piores experiências da minha vida até então. Porque aquilo foi horrível, porque tudo que tinha para dar errado, com uma equipe de televisão, deu errado. A luz que queimou, era a fita que travou e teve que buscar outro, o microfone, o cabo não funcionava. E eu lembro que eu fui gravar lá a passagem, né, que é a parte que o repórter aparece. E aí, aquele nervosismo, todo mundo vendo e toda hora eu errando. Eu lembro que quando eu fui gravar, eu tive que gravar assim, porque tava tão suado que tinha aquela pizza debaixo do braço. Porque foi traumático. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei, olha, eu nunca vou trabalhar em televisão. Porque o meu negócio é rádio. Pois bem que o destino... Falou, vai Fala sim. assim, não é bem assim, só porque você falou que você não vai trabalhar em televisão, eu vou te colocar lá. Vou te provar o contrário. E na minha casa, que eu cresci a vida inteira sem assistir televisão, no fim das contas, estou eu trabalhando em televisão e eu fiz questão de comprar uma TV bem grande, que agora a igreja deixa, né? E coloquei lá em casa para os meus pais me assistirem. O destino, na verdade, era esse, né? Então, a vida... é uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você pode desenhar o seu futuro lá atrás e pensar 1 milhão de coisas e as coisas simplesmente mudam. E você redescobre. Quem diria que aquele garoto lá, né, com uns 18, 19 anos, odiando aquela primeira experiência na televisão, hoje diria que não consegue fazer outra coisa porque se encontrou e que ama. Consegue então, viver sem, né? É aceitar o que a vida te entrega, lapidar e descobrir alguma paixão naquilo. E por toda essa passagem que você teve, não só no rádio, mas na televisão, as experiências que você tem hoje, como é que você enxerga a transformação do jornalismo? Como é que você vê o jeito de se comunicar lá atrás para hoje? O que você diria que... Ok, legal essa evolução, mas outras talvez eu preferiria fazer como era. A revolução tecnológica sempre vai existir, né? Por exemplo, o rádio AM, ele não deixou de existir, mas perdeu força por conta da tecnologia do rádio FM, que chega com melhor qualidade em outros lugares, um som mais refinado, né? Mas o jeito de se fazer rádio não mudou. Tanto é que hoje, vejam as rádios que dão mais audiência em São Paulo, por exemplo. São as rádios que a escola é o rádio AM. Você pega uma Jovem Pan, você pega uma Band News, uma CBN, que são rádios de notícia, a escola é o rádio AM. Ou seja, você mudou a tecnologia, você não mudou o jeito de fazer. E quando veio televisão, disseram, o rádio vai morrer. O rádio não morreu, o rádio se flexibilizou, né? Se transformou num outro jeito de se comunicar. Hoje você tem os streams, você tem podcast. Hoje quem está nos ouvindo pode estar nos ouvindo através do streaming. Mas o rádio está ali, entendeu? Então, assim, a internet vai acabar com a televisão ou vai acabar com o rádio? Não, vai apenas transformar. E a gente está passando por essa transformação. É por isso que quando você me apresentou, você falou que eu sou um cara multifacetário. Por que isso? Porque eu estou na televisão, mas eu estou na internet também. E os dois se misturam. Porque hoje, se você abrir aí no TikTok, se abrir aí no Quai, se você abrir no Instagram, eu tenho certeza, mesmo você não me seguindo, se você passar 10 vídeos, o meu vídeo vai aparecer. E que vídeo é esse? É um vídeo que foi feito na televisão. E hoje a gente descobriu um jeito de estar presente no máximo possível de plataformas. Porque o rádio tem aquela magia de ir até onde a imagem não vai, né? A pessoa tá ouvindo a gente hoje por streaming e fica imaginando você contando da sua experiência, como é que seria a câmera dando errado, a luz pifando. Tem essa magia que eu acho que não se perde nunca. Que é a magia dos livros, né? Você tem um filme, você tem a série, você assiste ali. Mas o que o escritor escreveu e que ele enxergou de um jeito, você vai visualizar na sua mente de um jeito totalmente diferente. Então, assim, o rádio é para imagem o que o livro é, que é uma criação de quem está ouvindo ou de quem está lendo. Isso é mágico, cara. Porque você mexe com o imaginário das pessoas. E cada um
tem uma referência diferente de vida. Então, quando eu descrevo uma paisagem de Pingo d'Água, que é uma cidade plana, que tem uma igreja católica numa ponta, uma igreja evangélica na outra, uma praça grande no meio e rodeada de montanhas, você está imaginando uma coisa. Quem está me ouvindo agora está imaginando uma montanha diferente, uma rua diferente. E só quem já esteve lá, eu posso dizer, eu sei, é de um jeito. E isso é mágico, demais, né? é do caramba. É o menino de Pingo d'Água que, se precisar, dá nó em Pingo d'Água, né? E quem nasce em Pingo d'Água é o que? Essa é a que eu mais ouço. Use a sua criatividade e pense fora da caixa. Pense piadas aí. Quem nasce em Pingo d'Água, pode fazer piada que eu já ouvi tudo. Eu já ouvi que quem nasce em Pingo d'Água é pingo, é pinguço, é enxurrada, é Zé Gotinha. Zé Gotinha que é que eu mais gosto. Engraçado, e lá no SBT, quando o César Filho apresentava o SBT, eu já esqueci, mudou de nome, esqueci o nome do programa que ele apresentava de manhã. E aí ele me apelidou de Zé Gotinha. E ficou na época. E eu adorava. Mas quem nasce em Pingo d'Água é Pingo d'Águense. Aí, quase lá. E a gente falando de transformação, de magia, de momentos que ficam para sempre. Você falou do que deu errado, que nada funcionou. Mas qual foi a sensação de quando você, em rede nacional, ouviu pela primeira vez, coordenador de link, posiciona, você vai entrar, e o Carlos Nascimento. Nossa. Boa noite, Darlison, é com você. Eu tremi nas bases. Esse dia é um dia inesquecível, um dia muito marcante, porque foi assim, eu morava em Governador Valadares, né? E fui chamado para cobrir férias na TV Alterosa, afiliada do SBT em BH. E eu tinha 2 meses de formado e quase zero experiência em televisão, né? Porque muitos começam em televisão no começo da faculdade, ali no estágio, e passam 4 anos fazendo televisão. E eu não, eu era totalmente cru. Mas eu cheguei e foi na morte do ex-vice-presidente, o José Alencar. E ia ter um ao vivo lá no Palácio da Liberdade, onde ele ia ser velado. E aí falaram, você vai entrar ao vivo pro SBT Brasil, jornal de rede. E a primeira vez que eu tinha entrado ao vivo, acho que na vida, tinha sido, 2 semanas, 3 semanas atrás, localmente. Eu falei, eu vou entrar em rede nacional. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? E aí o seguinte, eu já esperava o pior. Eu falei assim, não, o mais provável vai acontecer é que eu vou começar a falar, eu vou tremer, eu vou desmaiar, eu vou cair, vai ser o primeiro desmaio em rede nacional, talvez, do ano, né? E aí, beleza, eu fui lá, decorei o texto, tal. E vai. Aí na hora que eu tô posicionado, luz, aquele monte de repórter do Brasil inteiro cobrindo. Aí eu ouço no ponto, Carlos Nascimento, com aquele vozeirão, vamos ao vivo a Belo Horizonte falar com o repórter Darlison Dutra. Boa noite, Darlison. Nossa, eu falei assim, meu Deus. Se eu conseguir falar boa noite, já é um bom sinal. Já foi bem, né? Já fui bem. Melhor do que a encomenda. Pois eis que veio boa noite, que veio a informação e que veio tudo perfeito, não teve um erro. Eu não me reconheci até. Eu falei, gente, não é que deu certo? E o mais legal, Felipe, que foi depois que acabou, eu voltando para a redação, a minha chefe vai e fala assim, olha, então amanhã você está no caso de novo para o SBT Brasil, porque eu recebi um feedback aqui que depois na reunião do jornal, o Carlos Nascimento falou, quem que é aquele menino lá de BH? Gostei dele. Se puder, põe ele de novo, porque ele é seguro, ele é firme, ele fala bem. E estamos aí, até hoje, fazendo ao vivo todo dia. E hoje a gente passando por esses renomados profissionais da área, que a gente é suspeito, porque ama o que faz, tem Carlos Nascimento, tem Hermano Henning, tivemos aí falando de televisão geral, Flávio Cavalcante. Quem hoje, ou quais são os profissionais que te inspiraram e te inspiram a seguir sempre se aperfeiçoando, sendo esse cara bacana que é nas telinhas, porque é difícil a gente encontrar hoje alguém quando você liga a TV, que é de verdade, porque a gente sabe que nesse meio tem muita gente que desligou, não é nada daquilo. Quem que te inspirou e te inspira até hoje para você ser o Darlison Dutra? Você sabe que tem um lado jornalismo de televisão,
que é esse lado preocupado com a notícia. Porque é o seguinte, eu fui criado, eu passei 10 anos como repórter do SBT Brasil. E é um jornal mais sério, mais burocrático, mais formal, né? E eu rodei o mundo fazendo grandes coberturas e sempre com aquela coisa da informação, né? Então eu tenho esse lado preocupado que veio desse jornalismo sério de televisão. Mas eu tenho um lado de televisão, de palco, sabe? De Ratinho, de Silvio Santos, de entretenimento, do Celso Portiolli, dessas grandes referências pra gente. Então, não que eu tenha um jornalista que eu tenha me inspirado, mas que eu tenho várias figuras do entretenimento, do jornalismo, do rádio. Então, assim, o Dalisson é uma junção de vários outros profissionais. E eu acabei me descobrindo. Se você falasse, você copiou alguém, você se inspirou em alguém, não necessariamente, mas eu acho que toda esse convívio, essa experiência que eu juntei ao longo da vida, me transformou nesse apresentador. Serviu para você moldar quem é o que a gente vê hoje. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Até porque eu caí na apresentação, digamos assim, meio de paraquedas, né? Porque o que aconteceu é o seguinte, eu fazendo as matérias lá para o SBT Brasil, aí pintou a oportunidade de eu fazer o Primeiro Impacto, né? Que é um jornal popular, um jornal policial, um jornal mais conversado, uma proposta totalmente diferente. E não é que eu gostei daquilo, e não é que eu gostei de fazer às vezes uma palhaçada no link, de brincar, de contar uma piada, de tratar um caso que muitos tratariam de maneira séria. O bandido subiu, ficou preso no telhado. Eu fiz graça daquilo. E aí as pessoas começaram a gostar. E aí eu ouvia muita gente falando comigo, nossa, que desperdício, cara. Você é um cara que tem um texto tão bonito, um texto poético. Pô, as matérias que você fez, Brumadinho, Chapecoense, Mariana, aquilo ali era algo de valor. É uma pena ver você sentado aí nessa mesa, porque eu comecei a fazer as entradas de dentro da redação, com o Marcão no Primeiro Impacto, né? E aí as pessoas achavam que eu estava me diminuindo como profissional. E eu me questionei algumas vezes. Será que eu tô mesmo, né? Cara, com tanta experiência, acostumado a grandes coberturas, né? No principal jornal da casa, e agora eu tô aqui, tinha gente que falava assim, você é o Louro José do Marcão do Povo. E falavam de uma maneira ofensiva, né? E eu falei, não, eu tô gostando. Falei assim, cara, eu já tive oportunidade de viajar bastante. Eu já fiz textos lindos que as pessoas choraram ao ouvir. Deixa eu fazer as pessoas rirem um pouquinho. Porque eu recebi esse feedback. Pô, cara, eu morri de rir com aquilo que você falou com o Marcão. E eu falei, é um jeito diferente. E eu tava amando fazer aquilo. E aí eu fui e numa eventual oportunidade pegaram o que estava mais perto, né? Porque o que aconteceu? Como foi que aconteceu, Felipe? O Marcão, ele sofreu um acidente de kart num domingo de manhã. Uma corrida, ele corre de kart, sofreu um acidente. Falei, o Marcão machucou a perna, ele vai ter que fazer cirurgia. E a gente está desesperado, porque só tinha o Dudu e o Marcão num programa que na época eram 6 horas. Eu falei, impossível, um único para ele, a gente não tem ninguém. Será que você dá conta? E eu nunca neguei fogo. Eu falei, poxa, pode mandar que vamos lá. Bora lá. É amanhã, que horas que entra? Às 8? Beleza, estarei prontíssimo. Mas você acha que você dá conta? Pode confiar 100%. Fui para casa, Felipe. Peguei lá uma escova e falou, vou fazer de conta que eu tô no Primeiro Impacto. E foi começar a fazer abertura, pensei num caso, não saiu nada. Eu falei, como não é que saiu eu vou nada. Entrar no estúdio e dar conta, né? Pensei num caso, tentei comentar e não veio nada na cabeça. Eu falei, como eu vou fazer? É que se lasque, qualquer coisa eu só leio o TP. Cheguei de manhã, comecei a apresentar, no primeiro intervalo veio os 3 chefes, entraram no estúdio. Olha, tá arrebentando, continue assim. Eu falei, caraca, é sério? Aí eu empolguei. Pois foi a primeira de muitos, porque depois daquele dia, aí eu cobri aquela ausência do Marcão, e depois disso, dava férias, me colocavam. Eles não tiravam folga, porque não tinha quem substituir. Pô, vai ter o feriado, Semana Santa. Não, põe o Darcio que ele segura. Até que veio a oportunidade de dividir o horário para 3, que já era um horário longo, e acabou que eu fiquei fixo. Então já tô quase 2 anos aí na apresentação. E essa coisa de ir ficando mais leve, implementando o meu estilo.
estilo. Aí eu implementei a hora do café, que é a hora que eu paro, tomo café. As minhas piadas, as brincadeiras que viraram meme e viralizaram nas redes sociais. E aí foi nascendo aos poucos. No dia a dia nasceu o apresentador mineirinho. As piadas são as melhores. Vamos lá, conta uma pra gente agora, vai. Meu Deus do céu. Não, é que a gente tem as frases do dia, né? E aí eu tenho um monte. Aí tem aquela do acordei. Hoje eu tô igual cana. Doce? Não, só o bagaço. Entendeu? É isso, gente. Ficamos por aí. Eu vou rir pra não perder a amizade, pra o convidado não ir embora. É isso aí, riam. Por favor, não, coloca, dá pra colocar na edição os aplausos? Vamos colocar bastante BG aí. Aí coloca aquela do Silvio Santos lá, muito bom. Muito bom, paga 100. Tá bom. É que é o seguinte, eu digo lá, se eu fosse bom em contar piada, eu tava na Praça é Nossa, não no Primeiro Impacto. Então, no dia que eu ficar bom demais, as pessoas vão me perder no jornal. Então, sempre tô no limiar ali, de ser mais ou menos engraçado e ser aquela piada ruim, sabe? Balanceando ali, né? Que senão vira palhaçada, né? É isso. E você já passou por todo tipo de situação, principalmente na rua, quanto repórter, gravando, o povo passando na frente, contando histórias, na bancada apresentando alguma nota, dando alguma notícia, e cai TP, enfim, todo tipo de situação. Mas qual é aquela que você vem na cabeça sempre que te fazem essa pergunta? Uma história que te marcou, um momento engraçado, alguma coisa que sempre te faz lembrar quando te fazem essa pergunta? Ai, meu Deus. Deixa eu lembrar aqui, cara, porque eu sou um meme ambulante. Normalmente eu faço a graça, né? Mas já teve vários episódios. Já teve um dia, por exemplo, que eu tava fazendo uma matéria, né? E a calça rasgou. Só que não foi aquele rasgo pequeno. Porque ela naquela época, sabe as calças Zezé de Camargo e Luciano, sertanejo? Aquela coisa que você fala assim, Deus é justo, mas a sua calça, meu amigo. Aí, ó, mais uma bônus. Hein? Aê! E aí é essa, que é aquela moda, bota, calça justa. E foi numa dessa de abaixar, rapaz, mas a calça rasgou de ponta a ponta. E como é que faz? Aí você não tem jeito, aí você fica de costas, aí você se posiciona de um jeito que não pode pegar. Né, era uma época que eu gostava de fazer passagem participativa, câmera aberta, deixa eu caminhar. Mas são várias situações inusitadas de você tá fazendo um link no meio do bar, não, vou pisar ali pra mostrar tal. Aí você se afunda o pé, aí você cai até o joelho, entendeu? Datena fez uma dessa um tempo desse. Deixa exagerou. Infelizmente, a gente já tá recebendo uns olhares ali ao tempo. Não, nem começamos ainda, velho. Então, nem começou. Por mim, tinha horas aqui pra ficar. Mas esse menino aí... Eu passo por isso. Sabe que hoje, por exemplo, o que aconteceu? Porque a gente tem lá, né, os deuses que ficam falando na nossa cabeça, né? Que é o editor-chefe e tudo. Bendito ponto, né? Não, mas e hoje, coincidentemente, eu tava com a Dani na redação. Eu falei, Dani, o quão rebelde você é? Ela, o que é isso? Eu falei, tira o ponto. Aí ela tirou, falei, agora eu vou tirar o ponto. Agora ninguém enche o nosso saco. Vamos lá, vamos tomar o nosso café. E aí eu fiquei lá 2, 3 minutos, que pra televisão é eternidade. Nossa 2, 3 minutos, contando o caos, dando risada, tomando café. E na hora que eu botei de novo, tava a chefe, caraca, para! Não tira o ponto! Então eu sei o que é isso aí, de ficar cobrando tempo. É uma pressão sem fim, né? Nossa, pelo amor. Mas eu quero que você volte aqui outras vezes, né? Porque tem muita história boa para contar, assim como Márcia veio e é uma pessoa incrível, Tom Bueno também, a gente falando aí de colegas de televisão. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está te assistindo, para quem hoje de repente é estudante e quer entrar na área, mas não tem aquele pontapé ainda. Se valeu a pena toda essa sua história, se você faria algo diferente. Eu vou pontuar alguns momentos que vão servir de motivação para as pessoas. Eu, na época da faculdade, no começo da faculdade, eu recebi o apelido de gotículas, de maneira pejorativa. Que é o seguinte, eu sempre, naquela época, gostava muito assim de textos literários, de um texto bonito, bem trabalhado. E aí, começando a escrever os textos de televisão,
E aí eu usei a frase uma vez que eu estava descrevendo uma estufa de salgado. E eu usei gotículas da água, do suor ali do vidro. E aí a galera rindo, gotículas, tal. E aí o seguinte, eu tinha 2 caminhos para tomar. Ser uma pessoa quadrada e fazer o feijão com arroz, como a maior parte dos profissionais faz. Ou ser esse cara diferenciado, que às vezes vai ser criticado. E eu optei pela segunda. E foi isso que me levou onde eu estou hoje. Por quê? Porque quando eu fui para a TV universitária no final do estágio, o meu texto era o diferenciado. E chamava atenção. Às vezes eu errava. Às vezes ficava piegas, ficava. Mas chamava atenção. Quando eu fui para a TV Alterosa, em Belo Horizonte, eu era o texto diferenciado. E quando tinha aniversário da cidade, homenagem disso, me chamavam para fazer. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu era tido como o texto diferenciado do SBT. Então a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: se você acredita naquilo, não importa o que as pessoas digam, siga aquele caminho, se você acredita. E o segundo ponto eles disseram que eles me disseram que eu estava me diminuindo como profissional ao deixar de fazer aquilo que me consagrou e que eu estava andando para trás. Quando eu sentei lá na cadeira e eu era o Louro José. Mas só que eu acreditava que aquilo poderia mudar o dia das pessoas. E mais do que isso, aquilo me fazia feliz. Então, a outra dica e sugestão que eu dou é o seguinte: faça algo que te faça feliz. Não importa se todo mundo vai falar, você é louco, esse é o caminho. Se te faz feliz, eu acho que já é o suficiente para você fazer melhor do que outras pessoas talvez fariam. É aí que você vê que tá dando certo. Tá dando certo. E vai vir, o reconhecimento vai vir. E o primeiro reconhecimento que tem que vir é o seu, de você ficar feliz com o que você tá fazendo. Porque não adianta também todo mundo chegar, que legal, hein, Felipe, o trabalho que você faz, você fala, nossa, eu odeio o que eu faço. E às vezes é melhor você se sentir bem com o que você tá fazendo, embora não venha ainda os elogios, os tapinhas nas costas. Uma hora vai vir, se você faz o que você ama. É isso, faz parte do processo. E eu acho que pra gente fechar, mais um pensamento do dia. Meu pai. A vida é igual prova de matemática. Se tá fácil, tá errado. E é com isso que nós finalizamos aqui mais um episódio especial. Você que ficou até agora nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, que sem você nada disso seria possível. Um abraço e até o próximo episódio.